Vamos. Então, está havendo o quórum, né? Está todo mundo, os dois ausentes estão aí, que estão já avisaram, então todos os demais estão presentes. Eu declaro aberta a sessão. Declaro aberta a sessão e uma boa tarde a todos. Passemos o pregão, observado a ordem regimental, dando preferência ao doutor Ricardo Marcelo, que está vinculado em alguns processos. Vamos lá. Dica a todos o doutor Ricardo Marcelo, que não tem divergência, e nós vamos... Doutor Ricardo Marcelo, os processos do senhor, ação agravo regimental 10766, relator excelentíssimo juiz Ricardo Marcelo Silva, e os embargos de declaração 10072 e o 10477. Então, não tem mais? Não, são dois embargos e um agravo regimental. Bom, esses processos, eu já verifiquei pela votação aqui que não há divergência, não há nenhuma observação. Declaro que todos foram aprovados e, por unanimidade, nós temos o voto do relator, conforme votos já registrados eletronicamente. Ok? Então, Ricardo Marcelo, se quiser permanecer, fique à vontade. É bom, Marcelo. Fica mais um pouco aí, ó. Não, está substituindo, ele pode ficar quieto aí mesmo. É melhor do que assistir Barcelona e Real Madrid. Agora a gente vai para a sala Pode plenária. continuar, então, na via Sala das 14 horas. 14 horas, sala das 14 horas. É do eletrônico? É só É eletrônico. só eletrônico. Hoje não tem fio. Não tem Não, físico, não não. tem Hoje é só físico. eletrônico, só eletrônico. Isso. 12 horas. Sala das 14 horas, o primeiro processo é o número 2 da pauta, ação rescisória 10.579. Dessa diversão aqui. Autora IBM do Brasil, Indústria Máquinas e Serviços Limitada, e réus sindicatos dos empregados, informática e outros. Relator excelentíssimo, desembargador Milton Vasti Balde Almeida. Processo número 2, ação rescisória 10.579, com sustentação oral para o autor e para o réu. Não, obrigado. Ambas as partes, autor e réu. Doutor Milton, só para orientar a sustentação oral, por favor, leia a conclusão. Senhor presidente, admito a ação rescisória ajuizada por IBM do Brasil, Indústria, Máquinas e Serviços Limitada, as preliminares arguidas pelo réu em contestação, no mérito julgo improcedentes os pedidos da inicial, e condena a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrão do réu no importe de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Custas pela autora no importe de R$ 42.168,46, calculados à base de 2% sobre o valor atribuído à causa, atualizável nos termos da Instrução Normativa 31 do TST, e determina que, após o trânsito em julgado, se for unânime o resultado, o valor recolhido a título de depósito deverá ser revertido em favor do réu, nos termos do artigo 974 do CPC e Resolução 154 de 2009 do Coleno TST. Pois não. Advogada do autor, da autora, tem a palavra pelo prazo regulamentar. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, eminentes desembargadores e desembargadoras. Estamos aqui sustentando a procedência da ação rescisória. E a procedência da ação rescisória, ela reside exatamente no fato de que cuida de uma ação coletiva em que o réu, ele ingressa com esta ação postulando o cumprimento de normas coletivas. Cumprimento de normas coletivas, de convenções coletivas. Muito bem. Quando tratamos das convenções coletivas, estamos falando de aplicação das normas, pressupõe-se que, inclusive, há uma questão de legitimidade. Mas não, foi uma ação posta em juízo, já cobertando uma suposta legitimidade, quando a IBM e seus empregados têm outra representação sindical, que é a dos comerciários. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o seguinte ponto, que é extremamente importante para esta questão. A razão social da IBM é IBM Indústria de Máquinas e Serviços Limitada. Embora o réu entenda que teria legitimidade, também não pleiteou a legitimidade na ação de cumprimento de normas. Então, sobreveio a sentença julgou procedente o pedido dos cindados, o pedido do réu, e então a empresa ingressa com essa ação rescisória. E por que a empresa ingressa com essa ação rescisória? A questão é meramente processual. Tivemos uma sentença
que foi proferida nos termos da súmula 197. Então, encerrou-se a instrução, houve a designação da audiência de julgamento para o dia 7 de maio de 2015. Mas esta sentença, ela não foi disponibilizada para a parte no dia 7 de maio. Ela foi somente disponibilizada no dia 8 de maio. Portanto, já se torna sem sentido a aplicação da súmula 197. E por isso mesmo que a autora ela ingressou com os recursos cabíveis. No entanto, não sendo sucedida, a empresa não resta outra alternativa senão ingressar com essa medida rescisória. E por que isso? Porque nós estamos falando de uma companhia, de uma empresa que já vem aplicando as normas coletivas dos sindicatos e dos comerciários. E, portanto, nós não estamos falando de pagamentos de direitos que não foram honrados pela empresa. Aqui nós estamos falando, sim, de um interesse meramente de uma entidade sindical que se arvora e que sequer pleiteia a sua legitimidade. Estamos falando de uma execução de mais de 30 milhões, quando a própria empresa ela já aplicou as normas coletivas nesses últimos 5 anos do Sindicato dos Comerciários. Então, nós estamos falando aqui de uma ação na qual, em razão de uma sentença que não foi disponibilizada no dia do julgamento, que era o dia 7, mas sim no dia 8, e há uma certificação nos autos, senhores, em relação a este ponto. E aqui eu gostaria de chamar a atenção quanto a algumas decisões que já foram proferidas em relação ao mesmo tema por esta Corte. Eu gostaria que me fosse permitida exatamente transcrever aqui, repetir aqui uma das decisões que é do eminente desembargador Emerson José Alves Lage. E o que diz? Que é sobre exatamente o mesmo tema. Diz o seguinte: contudo, o meritíssimo juiz de primeiro grau determinou a intimação das partes, sendo a respeitável decisão de origem publicada no Diário Eletrônico em 6/10. Conquanto se entenda que, seguindo a diretriz da súmula 197, se a parte for expressamente intimada para comparecer à sessão da audiência de julgamento, como ocorreu neste processo e também como ocorreu no processo da IBM, o prazo para interposição de recurso ordinário conta-se a partir dessa data. No caso específico dos autos, embora prolatada na data, a sentença somente foi juntada aos autos e disponibilizada em 4/10. Com a juntada da decisão, deu-se em data posterior àquela para a qual foram intimadas as partes em audiência, justifica-se a nova publicação, determinado pelo juiz Acó, sendo que, a partir dessa, então, essa data nova de publicação, é que se deve contar o prazo para interposição de recurso, sob pena de prejuízo à ampla defesa do autor. Publicada a decisão no Diário Eletrônico em 6/10, o termo final deu-se em 14/10, data da interposição do apelo do autor. Não há, portanto, intempestividade a ser declarada. Então, estamos tratando aqui exatamente da mesma situação. E, além do entendimento já exarado por esta Corte, também vale lembrar a decisão da própria SDI, do TST, da lavra do ministro José Roberto Freire Pimenta, que também manteve o mesmo entendimento e que eu também pediria a vênia para fazer a repetição da ementa da lavra do ministro Pimenta. Intempestividade do recurso ordinário, ausência das partes, a audiência de prorrogação da sentença. Juiz não proferiu a sentença na data designada, termo acordo do prazo recursal, publicação no Diário Eletrônico. A controvérsia dos autos cinge-se à definição do termo aquó da contagem do prazo recursal nos casos em que é designada, previamente, audiência de julgamento, exatamente como foi e é o caso da IBM nesta rescisória, a qual as partes não compareceram. No caso dos autos, a audiência de julgamento foi marcada para o dia 6/10 e a sentença foi juntada em 7/10. Coincidentemente, quase as mesmas datas. Aqui, no caso da IBM, nós estamos falando do dia 7 de maio e a juntada no dia 8 de maio. O recurso ordinário do reclamante foi interposto em 15/10. Nesse caso, considera-se publicada a sentença no dia útil seguinte em que divulgada no Diário Eletrônico, ou a partir da notificação das partes.
Desse modo, considerando que a juntada da sentença se deu dentro do prazo de 48 horas após a sua prolação, conforme previsto no artigo 851, parágrafo 2º da CLT, o marco inicial da contagem do prazo deve ser o dia útil seguinte à divulgação da decisão ou a partir da notificação das partes, já que elas não tiveram acesso ao conteúdo da sentença pela ocasião de sua proferição. E aqui é muito importante a ressalva feita pelo ministro Pimenta, em relação ao porquê de que, neste caso nosso, especificamente da rescisória, deveria ser considerada procedência. Ressalte-se que o caso não atrai aplicação do entendimento da súmula 197 desta Corte, porquanto, marcada a audiência para a prolação da sentença, o juiz não a proferiu na data designada, mas somente no dia seguinte, de modo que a situação processual erigida escapou à disciplina do referido verbete. E aqui, quando nós estamos falando que, portanto, escapa a disciplina do verbete da súmula 197, e nós estamos cuidando aqui de uma rescisória fundada no artigo 966, incisos 5º e 8º do CPC, o que nós temos aqui, efetivamente, e daí a questão da procedência dessa rescisória. O 966, ele diz, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, 1, violar manifestamente norma jurídica, inciso 5º. E o inciso 8º, for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. E é exatamente essa a hipótese. Em controvérsia, que efetivamente a juntada ela se deu no dia 8 de maio. Portanto, verifica-se ali o erro de fato, quando já deveria ter sido no dia 7 de maio. E a partir deste momento, do ponto de vista do processo, quanto aos efeitos do processo, deixa de ser considerada a aplicação da súmula 197. E aí, vamos mais ainda, no parágrafo 2º do 966 diz, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça. Deixa eu só. Inciso 2, a admissibilidade do recurso correspondente, que é exatamente a nossa hipótese. Ou seja, deixamos de ter a aplicação da súmula 197 porque deixou de existir a disciplina a partir do momento em que não houve a disponibilização da decisão nesse sentido. E aí, portanto, quando ocorre este erro de fato, para efeito de admissibilidade do recurso, evidentemente que a base dessa rescisória, o fulcro dela está exatamente no artigo 966, inciso 5º e 8º. Portanto, quando nós estamos tratando da questão do cabimento e procedência dessa rescisória, nós estamos falando aqui, efetivamente, de uma situação que parece simples, e, na verdade, ela é simples, mas que, se não for feita a correção, se não for considerada aqui a procedência da rescisória, nós teremos imensos prejuízos. E não é só para a empresa, não. Nós também estamos falando aqui dos próprios trabalhadores que já têm uma legitimidade de representação sindical. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma usurpação. E, quiçá, e até diria, me atreveria até dizer, com todo respeito à colega que vai sustentar, até por uma questão dos honorários em relação à questão sindical. Portanto, pugna pela procedência da rescisória e, em sendo considerada, que também seja suspensa a execução conforme já solicitado na própria medida. O advogado do réu, do sindicato, vai se manifestar ou vai aguardar? Vai assistir, pois não. Bom, eu, com a devida vênia, eu vou pedir vista desse processo. Uma certa dúvida quanto ao cabimento dessa rescisória, sabe, eu prefiro votar com mais segurança. Então, vou pedir vista, fica adiada para a próxima sessão. Gente, eu só queria chamar a atenção, sem prejuízo da vista de Vossa Excelência, que essa ação rescisória, ela tem vários fundamentos, e um deles é de julgamento extra petita pela sentença. E não vi o voto enfrentando essa tese. Sei. Eu queria chamar a atenção do relator para isso. Me pareceu, data vênia, que essa tese de julgamento extra petita não tem o menor
não tem o menor cabimento, mas ela tinha que ser enfrentada. Porque eu acho que tem que haver alguma solução para o caso. Uma solução jurídica, que eu digo, né? O que está me inculcando é isso. Se houve um erro, esse erro tem que ser reparado de alguma forma. Mas aí está vendo, presidente, sem querer adiantar nada, é evidente que a IBM tinha que ter recorrido, né? E se o recurso fosse julgado intempestivo, ela alegava violação. Mas não, ela deixou a sentença transitar em julgado. A sentença nem... Com agravo de instrumento, entrou com agravo de instrumento, com agravo de recurso extraordinário, agravo de instrumento, recurso extraordinário. Mas então não é rescisão da sentença. A sentença não tem nada com isso. A sentença não contém nada disso. Ela tinha que pedir a rescisão do acordo. E parece que ela pediu a rescisão da sentença. Pois é, de qualquer forma, acho que tem que ter uma... Parece que ela quer a rescisão da sentença, ela quer que, reconhecido o erro de fato, seja declarado que não houve o trânsito em julgado. Que ela teria, então, a reabertura do prazo para interpor recurso. Mas ela quer a rescisão do Agora, quê, afinal? Claro que houve o prazo por recurso ordinário, parece que, como está aqui, ela foi intempestivo o prazo de embargos. Ora, resta a dúvida se ainda pode ela valer-se da rescisória, né? Exatamente. Para isso que é a dúvida. mitigar aquele desconto que foi praticado na fase de conhecimento. Aqueles acordos que foram citados, as decisões que foram citadas, não há nenhuma dúvida quanto a isso, de que se não houve, a sentença não foi proclamada na audiência, é claro, o prazo começa a correr depois. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, quer dizer, se realmente aconteceu, houve realmente um erro aí de contagem de prazo. Agora, a questão processual. Qual que é a medida cabível para reparar esse erro? No caso de nulidade, teria que ser arguído a primeira vez. Teria que se então, manifestar será que é a rescisória? Seria a fase do ordinário. O ordinário foi intempestivo. Tem que ter alguma coisa aí, não sei. Não sei. Mas vamos aguardar a vista de Pois mas vamos pedir, não custa nada. Tem uma vista, é claro que vai adiar para fevereiro, mas... que não tem outro jeito, que é a nossa primeira sessão, depois de fevereiro. Mas, de qualquer forma, vamos examinar com mais tempo, né? Porque esse negócio de processo eletrônico tem esses problemas. A gente tem, nós, principalmente, tem uma certa dificuldade de ficar examinando o processo eletrônico. Preferia mais o processo físico. Mas, então, você tem uma certa dificuldade. E, às vezes, quer dizer, você também só toma conhecimento quando já está na pauta, então fica, às vezes, difícil para você... Né? Então, é preferível, então, como já estou sabendo, já houve a sustentação, o fato é simples, a gente tem que saber só a medida processual aqui. Fato, não há dúvida. Então, eu prefiro, então, pedir vista desse processo para a próxima, fica adiado para a próxima sessão, não vai ter pauta, não vai tirar de pauta. Adiado para a próxima sessão, eu vou pedir vista. A primeira do ano que vem. E se for o caso, eu faço, então, faço a divergência, apresento com antecedência para os colegas, se for o caso. Vai registrar o voto do Dr. Milton? O voto do Dr. Milton já está registrado. É esse que ficou, a segunda opção que Vossa Excelência leu, não foi, Dr. Milton? Foi a primeira? Foi a primeira. Foi a primeira. Primeira opção. Do Milton. Então, provavelmente eu não estarei na próxima sessão. Eu gostaria de antecipar o meu Pois voto. não, doutor. Tá. Pela procedência da ação, rescindindo a decisão que declarou os embargos de declaração intempestivos. A já está adiantando o voto dele, dando pela procedência da ação, rescindindo a decisão. Tinha aquela dúvida do Dr. Bozon com relação ao objeto que se pede a rescisão aqui. O pedido é textualmente de rescisão dessa decisão. A decisão que não conheceu que declarou a intempestividade. Mas se for isso, com esse esclarecimento, vou deixar para fevereiro, mas aí eu também. Talvez eu não esteja aqui. Mas aí o doutor Ianaco já está registrando, e aí a gente traz essa matéria com calma, com tranquilidade, a gente examina com antecedência e apresenta o voto com antecedência também, se for claro. Era o pedido de falar de decisão que declarou a intempestividade. Que não conheceu dos embargos declaratórios por intempestivo. Até fevereiro. Doutor Milton, então, a decisão foi na primeira opção. Agora foi só 30 dias depois, por quê? Tá bem? 30 dias. Então, o doutor Ianaco antecipou. Está rescindindo. Parando pela rescisão.
reconhecer o desembarque declaratório por intempestivo. Ele está rescindindo essa decisão, tá? De qualquer coisa, a gente olha direitinho. Tá bom, doutor? Então, fica adiado para a próxima sessão, que futuramente ela vai saber o dia que será essa sessão. Mas não vai publicar na pauta, não, porque já está... Vai na pauta, mas está automático, né? Isso. Já dá automaticamente, tá bem? Tá, boa tarde. Então, tá bom. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Próximo. Processo número 4 da pauta, ação rescisória 10.706, relatora excelentíssima desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, autor Fundação Mineira de Educação e Cultura, réu Luiz Cláudio de Lima. Declarou suspeição, a sua suspeição, excelente desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon, e inscrição para sustentação para ambas as partes. Inscrição de ambas as partes. Isso. Doutora Maria Lúcia, conclusão, por favor. Permitindo a ação rescisória com esta defesa. No mérito, julgo improcedente o pedido formulário com fulcro nos incisos 4º, 5º e 8º do artigo 966 do CPC. Condena a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol dos advogados do réu à razão de 15% sobre o valor atribuído à causa. Após o trânsito em julgado, o unânime julgamento deverá ser liberado ao réu o depósito prévio realizado. Artigo 974 do CPC. Custos não importam R$2.000 pela altura, calculado sobre R$100.000, valor atribuído à causa na inicial. Com a palavra para o tempo regulamentar, o advogado da Fundação Mineira. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Eminente presidente, em nome de quem saúdo todos os demais presentes à sessão de julgamento. Esse caso versa sobre a rescisão de um acórdão proferido por esse egrégio Tribunal do Trabalho da Terceira Região, em que se discute o direito ou não à reintegração de um professor ao cargo. Eu vou tomar a liberdade, nós entregamos memoriais a todos os desembargadores, eu vou tomar a liberdade de iniciar estabelecendo um contexto cronológico de como se deu todo o caso, para a gente poder entender a linha de pensamento e a flagrante procedência dessa ação rescisória. Vejamos. Em 1991, a congregação de uma unidade da Universidade FUMEC, sem ter competência para a prática de um ato, editou uma resolução estabelecendo critérios para a dispensa de professores. Em 2010, foi realizada a dispensa deste professor. Em 2011, foi ajuizada a reclamatória trabalhista em que ele pleiteava sua reintegração em razão desta norma. Em 2011, foi publicado o acórdão desse egrégio tribunal, que confirmou a sentença determinando a reintegração. Em 2012, o Ministério Público, da Corredoria de Fundações, tomou ciência da existência desta norma e ajuizou uma ação declaratória de nulidade na Justiça Comum. Em 2012, a primeira instância da Justiça Comum declarou nula essa resolução, tendo em vista uma série de aspectos, dentre eles destaco os mais relevantes: ausência de competência do órgão e conflito de interesse. Os professores tinham, obviamente, nítido interesse em disciplinar critérios de dispensa que desfavorecessem. E mais, violação ao princípio da isonomia, visto que em 3 unidades, FACE, FCH e FEA, uma unidade apenas os professores dessa unidade, em razão de uma deliberação de um órgão incompetente, teriam direito a esses favores estabelecidos pela resolução. Em 2013, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a decisão de primeira instância, ratificando a nulidade da resolução. Foram interpostos recursos, e mais recursos na instância civil. Os recursos foram todos rejeitados, de modo que essa decisão, em 2014, transitou em julgado. Em 2015, houve o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, da decisão que se pretende rescindir. Então, observem, senhores, que nós estamos tratando aqui de uma hipótese em que houve a edição de uma norma por um órgão incompetente. Com base nessa norma editada por um órgão incompetente, foi proferida uma sentença reconhecendo um direito a um professor, confirmada essa sentença por esse egrégio tribunal, tá? Só que, paralelamente a o curso do processo aqui na Justiça do Trabalho, tramitou uma ação na Justiça Comum que declarou
nula a decisão. Declarou nula essa resolução. Declarou nulo esse ato que conferia direitos aos professores. Então, o primeiro ponto que nós temos que tratar aqui diz respeito à natureza da decisão que declarou ato nulo e os efeitos dessa declaração. Bem, é sabido e consabido de todos que o ato nulo não produz efeito jurídico. Os efeitos da declaração de nulidade de um ato são ex tunc, retroagem desde a sua origem, de modo que não podem ser preservados eventuais direitos produzidos. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que é isso. Nós estamos discutindo uma decisão que tomou como base um ato declarado nulo e conferiu direitos ao professor com base nesse ato nulo. Não é um ato nulo simplesmente porque nós achamos que é nulo, porque foi declarado judicialmente a nulidade desse ato. Invoco aqui, por similitude, as decisões proferidas nos processos do município de Lagoa da Prata, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a inconstitucionalidade de determinadas normas de atos normativos daquele município que conferiam benesses a servidores, tá? E, em razão do vício de iniciativa, determinou que aquele ato deveria ser declarado nulo. E esse egrégio tribunal, na esteira da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passou a rescindir todas as decisões, obviamente observando a modulação que naquela hipótese foi fixada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passou a reconhecer doravante que, de fato, o ato era nulo e que, em razão disso, as rescisórias deveriam ser julgadas procedentes. Nós temos aqui, então, não vou ler essas decisões nem as emendas, porque é um caso de conhecimento de todos os senhores, e que se assemelha exatamente ao caso em análise, com uma diferença. Aqui, a nulidade decorre da ausência de competência do ato especificamente. Lá, por usurpação de iniciativa, lá foi uma declaração de constitucionalidade com efeito de nulidade. Aqui foi a declaração de nulidade pura e simples. Mas as situações são idênticas. E existem inúmeros outros acordos que nós, inclusive, entregamos juntamente com os memoriais, como anexos dos memoriais, que reconhecem a nulidade, que a nulidade de um ato não produz efeito jurídico. Então, aqui, nós estamos de pano, afirmando que o ato é nulo por decisão judicial e que, por essa razão, jamais poderia ter produzido efeitos jurídicos. Tragam aos senhores mais informações relevantes para a análise desse processo. Vejam bem, aqui, além de tudo que já foi dito, é importante destacar que depois que essa decisão transitou em julgado, essa decisão civil transitou em julgado, todos os professores da faculdade FACE, que entraram com reclamatórias trabalhistas, arguindo o direito a ter um procedimento específico para dispensa e automaticamente, por não ter sido observado, ter direito à reintegração, perderam todas as ações. Nós juntamos aí essas decisões em que se declara claramente que, em razão da nulidade da norma, os professores não têm direito à reintegração. Então, observe que nós estamos diante de uma situação paradoxal, na medida em que esse tribunal já reconheceu que a norma é nula e que, portanto, os professores não têm direito a serem reintegrados, diversos acórdãos desta casa, e, por outro lado, nessa ação rescisória, nós estamos aqui discutindo exatamente isso. Ora, nós temos uma decisão que declara nula a norma de um lado, e, por outro lado, nós temos um acordo aqui que, fundado em erro de fato, diz que o professor tem direito à reintegração. Então, com relação à nulidade do ato e aos efeitos desse ato, ou seja, ao fato de que a nulidade produz efeito ex tunc, que, portanto, jamais pode ser convalidado um ato praticado com base em uma norma nula, não resta a menor dúvida quanto a isso. Em se tratando de uma questão com relação aos requisitos do artigo 966 do CPC, não resta dúvida que se trata de uma matéria de ordem pública. Obviamente, nós estamos tratando de nulidade. Como nulidade pode ser arguída a qualquer momento e não produz efeito jurídico, e o Ministério Público fez questão de se manifestar nos autos, obviamente só faz sentido o Ministério Público se manifestar se se trata de um processo que há interesse público na medida em que não há nenhuma outra hipótese regimental para que o Ministério Público se manifeste.
No que diz respeito à ofensa da coisa julgada, resta claríssima a ofensa da coisa julgada. Aqui no Tribunal Regional do Trabalho, nós temos uma norma que não transitou em julgado. Aqui no Tribunal do Trabalho, nós temos uma norma que não transitou em julgado. Ao passo que, na Justiça Comum, nós temos uma sentença transitada em julgado. Com relação... O tempo já esgotou. Um minuto só para concluir o raciocínio, por favor. Com relação à questão da violação manifesta de norma jurídica, nós temos violação da súmula 51, inciso 1º do TST, na medida em que ela se baseou em um fato que não era real. Com relação à violação ao artigo 165, 169, 176 do Código Civil, da mesma forma, o ato não pode ser convalidado. E, por fim, com relação à questão de fato, fechando o raciocínio aqui, resta claro o seguinte: a decisão... Essa matéria não foi discutida no acórdão rescindendo. Só que o estatuto da instituição e a norma estavam presentes lá e mostravam claramente que aquele órgão não tinha competência. O juiz poderia claramente inferir dos documentos dos autos a nulidade da norma. E mais, chama a atenção que houve um erro, de fato, na medida em que a premissa menor que fundamentou a decisão era nula. Ora, o acórdão entendeu que o professor deveria ser reintegrado com base na súmula 51, tendo em vista a existência da norma, que ela não poderia produzir efeitos retroativos aos professores que gozavam do benefício. Ao passo que o correto seria, existe a súmula 51, a norma não existe, a norma é nula e, portanto, o professor não tem direito à reintegração. Diante desses fatos, Excelência, eu agradeço empenhadamente a atenção por conceder esse tempo extra e peço que seja, com a devida vênia, revista a posição da eminente relatora e julgado procedente a apresentação. Pois não. Advogado da parte contrária. Advogada. Palavra, doutora. Excelentíssimos senhores julgadores, boa tarde. Inicialmente, eu vou partir do não cabimento da ação, porque... com a devida vênia à sustentação anterior, não é bem assim que o processo aconteceu, não foi bem dessa forma. Em primeiro lugar, com relação à ordem pública, não se verifica, não é matéria de ordem pública, é matéria de interesse particular, que apenas envolve a necessidade ou não de passagem pelo órgão especial para a dispensa dos professores imotivadamente. Então, é uma coisa de interesse particular ali, que apenas vai afetar os professores daquela instituição, naquele tipo de dispensa imotivada. Então, de forma alguma, isso poderia ser classificado como matéria de ordem pública. Ainda com relação ao erro de fato, a própria inicial da ação rescisória reconhece que se trata de inovação a tese suscitada, né? O processo lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não foi mencionado na ação trabalhista em questão, mesmo a decisão lá tendo saído antes do trânsito em julgado da ação trabalhista, a empresa não fez nenhuma menção a essa ação que suscitava a nulidade da resolução de 1991, na qual foi baseada a reintegração do empregado, ora réu. Então, a ação rescisória, ela fala que há erro de fato, mas o que o CPC diz é que o fato tem que ser verificado pelo exame dos próprios autos. E se a gente pegar os autos da ação trabalhista, não há menção a essa ação lá, não há menção a essa decisão de nulidade proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que agora é a base desta ação rescisória. Então, na verdade, o que o processo trabalhista fez foi reconhecer um fato existente como existente, que era a existência da resolução. Resolução essa que a própria retratou como existente, como válida num determinado momento, a partir do momento em que a tese dela era de que esta resolução tinha deixado de ter eficácia, né, por ter sido revogada tacitamente por um regimento interno de 2003. Então, se a tese da defesa existia uma resolução, essa resolução era válida, mas a partir de 2003 ela deixou de ser válida porque veio um regimento interno que revogou tacitamente, então eu reconheço a validade dessa resolução, eu reconheço que por um dado momento ela deveria ter sido aplicada e foi aplicada em tantos outros casos, de modo que, de maneira alguma, foi suscitada a nulidade dessa resolução ao longo do processo trabalhista. Ao contrário, foi reconhecida sua validade durante esse período aí até 2003.
Então, verificamos aí uma inovação e ausência de qualquer erro, de fato, na ação trabalhista. Com relação à ofensa à coisa julgada, também, mais uma vez aqui, equivocada a tese da inicial, né? Porque a coisa julgada tem que ser feita entre as partes. E a coisa julgada que eles suscitam que tenha sido ofendida é um processo lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do qual o réu dessa ação não faz parte. E, além disso, a decisão lá do Tribunal de Justiça, ela é expressa no sentido de que questões trabalhistas serão resolvidas na Justiça do Trabalho. Consta lá no acórdão que, de modo algum, os direitos trabalhistas estão sendo decididos naquela decisão, até por ausência de competência nesse sentido. Então, por essa razão é que alguns processos trabalhistas tiveram decisões em um sentido, outros processos trabalhistas tiveram decisão em outro sentido, porque cada processo tem sua vida própria, seu conjunto de provas, seu momento específico, né? Então, a realidade de cada processo é uma. A gente não tem como assegurar que todas as decisões de todos os empregados da mesma empresa serão idênticas. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou isso muito claro no acordo, que ele não estava, de forma alguma, decidindo direitos trabalhistas dos professores. Então, na pior das hipóteses, a questão aqui seria de anulabilidade com relação a esses direitos trabalhistas e não de nulidade, né, como foi suscitado. E, além disso, uma coisa que chama a atenção também é o fato de que, mesmo depois de proferida essa decisão lá no Tribunal de Justiça, que agora é objeto dessa ação rescisória, a empresa reintegrou o empregado, cumpriu a decisão trabalhista, ficou quieta durante todo o restante do processo trabalhista que estava pendente de recurso de revista, sem mencionar essa decisão. E agora, mais de 5 anos depois que o empregado já está reintegrado, que já houve uma estabilização dos efeitos do processo, é que eles resolveram lembrar que essa resolução foi declarada nula no processo e que, por isso, não deveria produzir efeitos, para poder retirar um empregado que já está trabalhando há mais de 5 anos em razão dessa decisão. Então, fica muito evidente que, na verdade, o que a empresa quer é uma nova decisão. O que eles querem é conseguir retirar esse empregado dos seus quadros sem precisar passar por um processo de dispensa ou enfrentar de novo essa questão de pode ou não pode dispensá-lo e arcar com os custos dessa rescisão, porque é muito nítida a inovação nessa ação rescisória, é muito claro que nada do que está sendo dito nessa ação rescisória foi sequer ventilado na ação principal. Então, por essa razão, por ser tão teratológica, tão absurda essa ação rescisória, é que o réu pede que seja declarada a sua improcedência e aumentados os honorários já fixados aí pela sugestão de voto da relatora para 20% em relação ao valor da causa. Bueno, esclarecido. Alguma divergência? É claro que não houve divergência, que a decisão da relatora prevalece por unanimidade, nos termos do voto por ela proferido e dos votos já registrados eletronicamente. Uma boa tarde, senhores. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Próximo. O processo número 7 da pauta, ação rescisória 10.966, relatora excelentíssima, desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima, autor Wilson Fernando da Silva e réu frigorífico Alvorada Eireli. Sustentação oral, tem inscrição, não sei se está presente. Doutor Anderson Racilan Souto, não sei se está presente. Não está presente? Não sei. Doutor advogado do réu. Anderson, né? Isso. Anderson Racilan Souto. Estou achando que não está presente, não. Eu né? acho que não. Bom, então, doutora Thaisa, conclusão, por favor. Não. Rejeito as preliminares arguidas pelo Ministério Público e pela empresa Ré. Admito a presente ação e, no mérito, julgo improcedente o pedido de desconstituição do acordo homologado nos autos do processo 10.307.
honorários de advocacia em benefício dos patrões do réu no importe de 5% sobre o valor atribuído à causa pelo autor, cuja exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Custas processuais pelo autor calculadas na razão de 2% sobre o valor corrigido à causa isento. Eu coloquei com base no CPC porque a ação foi ajuizada antes da reforma trabalhista. Perfeitamente. Então, a decisão unânime, né? Nos termos do voto da doutora Thaís. Doutor Emes fica, já está constando aqui. Quando já tem o registro do voto, já consta aqui. Bom, então, já estão feitos aqui. Próximo. Número 9 da pauta, ação rescisória 11.018, relator excelentíssimo, desembargador José Murilo de Moraes, autora Maria da Ajuda Miranda Santos, microempresa, será que isso é microempresa mesmo? Réu Cláudio Márcio Abreu, inscrição para sustentação oral, doutor Túlio Renato Cândido de Souza. Eu admito a ação rescisória no mérito julgo a improcedente, condenando a autor ao pagamento de custos processuais no importe 335,07, calculado sobre 16.753, valor atribuído à causa, isenta por beneficiário da gratuidade judiciária. Esclareço que, nesse caso aqui, não há também a condenação em honorários advocatícios, porque a parte contrária não tem advogado e nem se fez presente. O senhor quer se manifestar? O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Eu cumprimento o relator, boa tarde. Em nome do quem eu cumprimento os demais membros dessa sessão. Veja, excelência, trata-se de uma ação rescisória muito interessante, tá? Porque, apesar de simples, de tratar da assistência judiciária gratuita, no bojo dessa discussão vem o conhecimento de toda a matéria de fundo que diz respeito à ação, à reclamatória trabalhista. Por quê? Porque lá atrás, quando da tramitação da reclamatória trabalhista, foi requerida assistência judiciária gratuita. Foi requerida assistência judiciária gratuita e indeferida sob o argumento de que se tratava de pessoa jurídica e não fazia jus à assistência judiciária gratuita. Pois bem, a parte ingressou com recurso ordinário, requereu novamente a assistência judiciária gratuita, juntou comprovantes a esse respeito e novamente foi, no caso, não foi indeferido diretamente, mas o recurso foi julgado deserto, porque não havia sido recolhidas as custas. Bem, e nem feito o depósito execução. Bem, entrou-se com agravo, mesmo argumento, justiça gratuita. Só que agora o tribunal, ele devolve a prestação jurisdicional, alegando o quê? Alegando que, bem, é possível sim a justiça gratuita para a pessoa jurídica, porém, desde que seja comprovado, ou seja, há algum fundamento que não foi objeto de discussão na primeira instância, nem por ocasião do ingresso do recurso ordinário. A respeito da comprovação, no próprio bojo do recurso ordinário, havia documentação amparando isso. Ou seja, o tribunal, ele inova. Ele traz uma fundamentação nova, para se discutir, qual seja a de que, olha, é possível, porém não foi provado. Como? Se o indeferimento foi por fato de se tratar de pessoa física ou jurídica. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a MEI, a MEI foi uma solução que o Poder Executivo deu, que o Estado deu, para legalizar empreendedores individuais que não estavam registrados. Até porque, no caso na impossibilidade da MEI não ter condições de pagar suas dívidas, suas obrigações, quem responde é o patrimônio pessoal do incorporador. Então, o que nós estamos aqui discutindo, o que levou a essa ação rescisória é exatamente isso, ou seja, o tribunal, quando a primeira turma recebe e conhece do agravo, porém, nega-lhe provimento dizendo que não foi provado a condição de hipossuficiência, ele muda a fundamentação, porque não era essa a fundamentação. A fundamentação era exatamente não ser cabível para as pessoas jurídicas. E, mais interessante ainda, que essa própria ação rescisória, ela é uma resposta a tudo isso que eu acabei de falar aqui. Porque na medida em que ingressa com a ação rescisória e pede a justiça gratuita, e Vossa Excelência,
Ao receber a ação rescisória, pede a comprovação, é feita a comprovação e Vossa Excelência defere a justiça gratuita, é exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Foi exatamente isso, ou seja, diante do requerimento, né, o que fez Vossa Excelência acertadamente, comprove. Uma vez comprovado, Vossa Excelência deferiu a justiça gratuita. Foi o que se fez lá atrás também. Ora, se não cabia para a pessoa jurídica, essa é uma discussão que foi trazida a esse tribunal. Agora, se não cabia a pessoa jurídica porque não se comprovou, ora, não tinha sido essa a discussão. A discussão era, não cabia porque era pessoa jurídica. Então, senhores relatores, demais julgadores, peço vênia, né, para colocar esses esclarecimentos e dizer que o próprio processamento dessa ação rescisória, ele resolve não só a questão de forma, mas a própria questão de fundo que está sendo submetida a Vossas Excelências. Muito obrigado. Bueno, essa questão aí, quer dizer, também a gente tem que verificar a época dos fatos. Lá atrás a jurisprudência era uma, hoje é outra, a lei lá atrás era uma, hoje é outra, quer dizer, tudo diferenciou muito. Inclusive, naquela época também o benefício para a pessoa jurídica, quando, ainda que comprovado, era só para custas, não era para o depósito recursal, hoje já é, quer dizer, infelizmente, né? Agora, nesse caso aqui, sim, houve a comprovação, eu tive que deferir, porque também mudou, a situação mudou, a situação jurídica mudou, né? E, bom, então, a divergência? Então, declaro... Eu só queria salientar o seguinte, não houve inovação no acordo, porque o acordo manteve a sentença e acrescentou. Então, o que o acordo quis dizer foi o seguinte, não se dá benefício gratuito, de justiça gratuita à pessoa jurídica. Ainda que assim não fosse, ela teria que provar a pobreza. Então, não houve foi um acréscimo de fundamentação. Na verdade, falou assim, olha, porque o que se está discutindo se tinha direito ao benefício ou não. Aí está lá, não benefício. Aí você vem e fala assim, não, você não tem mesmo, não. E de mais a mais, né? Para que se fosse possível, teria que comprovar, e não houve comprovação. Hoje já se discute, você tem que dar oportunidade para a parte, para se fazer a comprovação, como eu fiz, etc. Mas é porque também a situação mudou, a jurisprudência mudou e a lei mudou também. Então, a decisão é unânime no sentido do voto do relator, data venda da sustentação. Uma boa tarde, muito obrigado, doutor. Excelências. Boa tarde a todos. Vamos seguir. Sim, doutor Zé Murilo, os demais aqui, eu observo, pelo menos na tela, que não tem divergência, salvo alguns apontamentos do doutor Emerson aqui, ele fica vencido. Doutor Emerson, você fez um votamento no meu lá, inclusive. Então, ele fica vencido naquela questão de fundamentação. Então, nesses aqui... Dividindo em três partes. Não tem mais nada? Não está aparecendo. Todos os demais processos estão decididos na forma dos votos já registrados eletronicamente. Ok? Tem mais alguma coisa? O Zé Desse também? O Zé Desse também? Tem que rasgar a Constituição. Tá ok? Tá. E os agravos também? Todos os demais processos foram decididos em conformidade com a decisão já proferida eletronicamente. Alguns votos eu havia proferido voto lá no gabinete. Os que eu não proferi, estou proferindo na sessão sempre de acordo com o relator, por favor. Perfeitamente. Então já está constando aqui, quer dizer, o que já tiver lá está constando, o que não tiver está constando. Tá ok? Então, declaro aprovada a ata e encerrada. Só tem uma coisa aqui. Esse processo do doutor Bozon... não, passou para 15. Ele acolheu? Doutor Bozon, tem um processo seu de Vossa Excelência só que tinha os honorários de 20%, que estava sugerindo, eu falei que era em 15%, que o pessoal está arbitrando. Pode ser 15%? Vai baixar para 15% e tal, tá certo? Então tá bom. Então, nada mais a tratar. Excelente, maravilha. A última sessão do ano, né? Feliz Natal para nós todos, feliz ano. Mas nós temos pleno semana que vem, né? Tem o pleno ainda semana. Temos pleno. Mas da nossa turma aqui... Da nossa turma é. Nossa sessão já fez externado um Feliz Natal. A Secretaria está desejando para todo mundo também, nós desejamos para todos. Saúde, paz. E eu relembro a todos que ainda dá tempo de fazer o exame periódico médico e odontológico. Eu já fiz, viu? Que ótimo. Estou fazendo odontológico, já fiz o outro. Ainda mais depois já fiz. Eu fui preocupado com o negócio do que venha um ano. Como é que é o novembro azul? Esqueci que você cuidou de uma coisa e esqueceu da outra. Mas está certo, gente. Então, uma boa tarde para todos nós, tá bom? Boa tarde. Sou eu. Talvez foi passado mal por causa do outubro azul. Sei lá. Eu falei, sabe? Eu tenho um ano que eu parei de beber. Eu acho que esse negócio que o meu organismo está sentindo falta. Porque você fica 50 anos, o organismo 50 anos recebendo álcool.
Depois você para de beber assim, sem querer, porque fica totalmente destino, o organismo não aguenta. Vossa Excelência já leu A Morte é a Morte de Quincas Berro d'Água? Ele morreu porque foi beber água e tomou um... Inclusive, eu vi outro